Pessoal da igreja com a paz de Cristo, é uma grande alegria estar mais uma vez com os irmãos, eu e a Silvia e meu filho Josué. De vez em quando a gente está aqui. Na verdade, de vez em quando, assim, eu perguntei, falei com o irmão, acho que foi o ano passado, né? Foi o ano passado que eu estive aqui pela última vez. E sempre é uma alegria. Eu trago um grande abraço dos irmãos lá nos Pimentas, que ficaram sabendo que eu estaria assim por aqui. E hoje eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. É o nosso texto de hoje. Para quem não me conhece, eu esqueci de me apresentar, talvez tenha irmãos novos. Meu nome é Valdir, eu sou seu irmão em Cristo, congrego lá na igreja no bairro dos Pimentas, na cidade de Guarulhos, né? Já há um bom tempo lá. E aí eu acho que o Ailton me descobriu. Aí, dali em diante, de tempos em tempos, eu tenho esse privilégio de estar com os irmãos. Cantamos aquele cântico, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Pois é, esse é o nosso tema de hoje. Descansando no poder de Deus. Descansando. Então esse cântico é fácil a gente cantar. Cantamos bonito. O difícil, pelo menos pela minha experiência, e eu acho que com a igreja, é de fato vivermos diariamente esse descanso que o Senhor nos proporciona. E por isso que hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a primeira parte que eu quero falar é que descansar é para os cansados. Alguém que não está cansado precisa descansar, né? Não está cansado, mas descanso é para os cansados. E por isso que Jesus, na sua palavra, em Mateus 11, 28, olha só o que ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Quando esse texto foi falado por Jesus, o contexto estava na vida, até o irmão falou aqui um pouquinho, quando falou, acho que da coleta, estava na vida legalista que as pessoas lá na época de Jesus viviam. O legalismo que os fariseus e os saduceus, mas especialmente os fariseus, aqueles homens religiosos, eles tinham muitos preceitos, havia o mandamento de Deus, mas Jesus muitas vezes já tinha os acusado de que eles criavam muitos outros mandamentos legalistas e que tornava o andar com Deus um peso. E é por isso que Jesus está falando, venham a mim, porque lá em Mateus 23, 4, ele diz, quando ele condena os fariseus, ele diz, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas não ajudam nem com um dedo. Ou seja, era um povo que tinha muito mandamento, muita cobrança, mas aqueles que cobravam, Jesus muitas vezes os chamou de hipócritas. Aliás, Mateus 23, versículo 1 diz exatamente isso. Na cadeira de Moisés se assentam os fariseus e os escribas. Vocês devem ouvir o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem, mas não fazem. E realmente, um legalista geralmente é aquele que cobra do outro o que ele nem ele consegue. Eu conheço uma pessoa que, quando o filho, acho que a filha, não tira 10, ela cria um barraco, fica brava. Tirou 9, não vale, tirou 8, não vale, não tem que ser 10. Eu falo para o meu filho, eu quero que você estude. Eu não aceito menos que 7. Eu não aceito recuperação para quem só estuda. Mas eu não vou cobrar do meu filho algo que nem eu, quando era estudante, fazia sempre. E olha que, modéstia à parte, eu era um bom estudante. As matérias que eu gostava realmente eram 10. Mas as matérias como química, física, matérias assim exatas, era aquele sofrimento para conseguir o 7.
E por isso eu não posso cobrar do meu filho ou cobrar de ninguém aquilo que nem eu tenho condições de fazer. Pois é nesse contexto que Jesus fala do vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Ele diz, porque o meu fardo é leve, tomem o meu jugo. Jugo que você sabe é aquela trava, né, que unia dois animais, para que eles assim, geralmente animais assim, parecidos, né, para que eles fossem lá na direção. Então, mas por quê? Mas jugo é jugo. Jugo não deixa de ser um jugo. Mas por que o jugo de Jesus é leve? Ao contrário dos fariseus e dos líderes religiosos, Jesus está ao nosso lado, nos ajudando a carregar os pesos, tornando-os leves, nos ajudando, inclusive, a obedecê-lo. Por isso que ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas um dia eu mandarei o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai te ajudar, e vai, inclusive, orientar, vai contar todas as coisas. Então, a grande sacada de Deus é que a gente, uma vez em Jesus, depois de passar pelos passos da fé, de crer, arrepender, batizar, confessar em Jesus como Senhor, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E quando a gente vence aqueles pecados, às vezes tão complicados, e vai vencendo, é porque Romanos 8,13 diz que o Espírito Santo mortifica os feitos da carne. Também temos a palavra de Deus que nos orienta. Aliás, nós somos um povo privilegiado. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou assim para mim, mas na verdade você fala tanto da Bíblia, mas no século 14, 15, o pessoal era analfabeto, nem tinha inclusive Bíblia. Realmente era verdade, pelo menos boa parte da sociedade. Mas que bom que nós temos um exemplar da palavra de Deus tão acessível nos dias de hoje. Você sabe que, de vez em quando, aliás, eu estou para responder, alguém da África me mandou uma mensagem falando, estamos precisando de Bíblias. Teria como assim mandar? Claro, a gente sempre fica meio assim, porque nem sempre as pessoas estão com a boa fé, mas nós somos privilegiados porque temos todos os dias a palavra de Deus para nos ajudar a viver a vida cristã. Eu tenho um privilégio, todo dia de manhã, eu acordo lá em casa às 5:30 da manhã, eu pego a minha Bíblia e eu tenho um plano de leitura. Esse ano é Atos, acho que até alguns dos irmãos devem receber as leituras, e aquela leitura é a leitura que eu faço, de manhã, mais ou menos por uns 40 minutos, 1 hora, eu passo um tempo lendo a palavra de Deus. Mas não é só para mandar para vocês, não. Eu mando, porque alguns irmãos pedem, e aí eu mando, mas é para mim. A palavra de Deus enche meu coração de alegria, de esperança, me ajuda a viver da maneira que Deus quer que eu viva. Ô, irmão, muito obrigado, viu? Nós temos a família de Deus nos incentivando também, uns aos outros. Por que nós estamos aqui? Por que nós reunimos em diversos momentos? Por que visitamos uns aos outros? Por quê? Porque a família de Deus nos ajuda a viver a vida cristã. E por esse motivo o jugo se torna leve, no sentido, a salvação se torna leve. Por quê? Porque temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a família de Deus nos orientando. E por esse motivo o apóstolo João, lá em 1 João 5,3, diz que os mandamentos de Deus, de Jesus, não são penosos, porque é uma transformação que ele faz de dentro para fora. Há irmãos que pensam que estão salvos no domingo, logo depois que sai do culto, da reunião. Tomou a ceia, conversou com os irmãos, ouviu uma palavra, foi animado. Aí na terça está perdido. Acordou de manhã, daquele jeito, brigou com a esposa, chutou o gato, praticou algum ato assim que a Bíblia chama de pecado. Meu Deus, se eu morrer hoje, eu estou perdido. Aí na terça-feira é diferente. Terça-feira pede perdão para a mulher perdoa, aí vai trabalhar, aí tem uma vida assim, aquele dia bom, até ajudou algumas pessoas, aí chega em casa todo com algo assim, e pensa, hoje eu estou salvo. Aí na quarta-feira cai tudo de novo. Pois é, meu irmão, o primeiro peso que nós devemos tirar de nós é que em Jesus nós estamos sempre salvos.
enquanto olhamos para Jesus, a minha vida e a sua vida, as nossas vidas, elas são flutuantes. Tem dia realmente que a gente faz um monte de coisa certa, assim, obedece, é aquela maravilha, mas tem dia que a gente pisa na jaca. Tem dia que eu olho para mim e falo, meu Deus, como é que alguém depois de 3 décadas e meia de vida cristã ainda faz essas coisas? Mas sabe de uma coisa? Eu vou dormir. E eu vou dormir certo de que se eu não acordar no dia seguinte, eu estou salvo. Porque eu confio no poder do sangue de Jesus, que todos os dias assim está me limpando. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, o que ele diz? Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto estamos em Jesus, às vezes caindo, às vezes levantando, tendo momentos bons, momentos maus, nós temos a certeza da nossa salvação. Só que eu vejo na igreja, de vez em quando eu pergunto, e aí? E eu pergunto para você, se o Senhor apontasse nos ares agora, você tinha certeza da sua salvação? Eu tenho. Eu subirei com o Senhor. Eu serei transformado e subirei como o Senhor, como a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. Aí quando eu falo isso para uma pessoa que não é cristã, ela fala, nossa, Valdir, o que você está fazendo de tão bom? Eu falei, rapaz, não é tanto assim não, mas Deus fez por mim. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim, e é com base nesse sangue que eu tenho certeza que todos os dias a misericórdia de Deus se renova na minha vida. Como é bom viver dessa maneira, descansando na salvação que há em Cristo, descansando na certeza que os nossos pecados não são fortes o suficiente para nos mandar para o inferno. Eles eram antes. Aliás, eu gostei muito do que um irmão falou, que pregou a semana passada lá em Guarulhos, no centro. Ele falou, você sabia que para Deus, o que pratica glutonaria está tão perdido quanto o que é desonesto, ou aquele que, sei lá, imagina aqui, assassina, é a mesma coisa para Deus. Claro, as consequências são diferentes, mas em Jesus, todos nós podemos ser salvos pelo sangue poderoso assim do Senhor, e essa é a maior motivação. Algumas pessoas acusavam Paulo de pregar essas coisas no livro de Romanos, e falar, isso vai incentivar que a pessoa peque mais. Vai nada. Quando eu sei que Deus me vê da maneira como Ele me vê, aliás, tem um irmão lá em Guarulhos, Jorge, toda vez que ele olha para mim, ele fala assim, Valdir, aí ele me enche de elogio, eu falando, menos, Jorge, menos, não é tudo isso não, Jorge. Mas sabe uma coisa? Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus. O dia que nós chegarmos lá, diante do Todo-Poderoso, a diferença entre eu e qualquer pessoa, é porque nós estaremos com um advogado do nosso lado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e o seu nome é Jesus. E isso nos faz descansar dos nossos pecados. Agora, vamos passar para o dia a dia. Nesse mundo, as tragédias nos atingem. Não é porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus, como o irmão falou, João capítulo 1, versículo 12, realmente, nem todo mundo é filho de Deus, todos são criaturas de Deus, mas em Jesus todos nós temos a possibilidade de nos tornar filhos de Deus, mas mesmo como filho de Deus, sim, haverá doenças, haverá desemprego, haverão relacionamentos complicados, a espera pelo dia de amanhã, a ansiedade é uma das coisas que faz tão mal às pessoas, e todos nós, menos ou mais, passamos por ansiedade. Será que eu vou conseguir aquele emprego que eu estou procurando há tanto tempo? Será que aquela promoção que eu estou assim esperando, ela vai acontecer? Será que aquela dificuldade no relacionamento que eu estou tendo, será que eu vou conseguir assim superar? Aí vem o João Batista. Quem falou de João Batista? Foi o irmão, alguém disse que falou de João Batista. Leonardo, João Batista, Leonardo. João Batista me ensina, João 3, 22
a 30. Eu transformei esse texto em um verdadeiro, uma verdadeira assim, estilo de vida, princípio de vida. João 3, 22 a 30. João 3, 22 a 30. Olha só o que fala João 3, 22. Tentaram tirar a paz do João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá, e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito de purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Você sabe qual é o meu princípio de vida? Um dos textos: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Como isso me dá tranquilidade nas minhas intranquilidades. Como isso me dá descanso. Você sabe que de vez em quando eu trabalho no Poder Judiciário, lá em Guarulhos, e tenho um cargo comissionado. E você sabe o que é ter um cargo comissionado. Você pode ter hoje, e amanhã ser publicado no Diário Oficial que você perdeu o cargo, sem que ninguém lhe fale nada, porque o cargo pertence ao seu superior e ele pode tirar, é diferente de um cargo efetivo. Pois é, de vez em quando eu tenho medo do meu juiz. Meu Deus, se aquele homem ralha comigo, se ele pensa de mim errado, ele pode tirar meu cargo. Eu tenho medo da minha coordenadora, de vez em quando, que pode fazer o mesmo. Às vezes, estamos inseguros, e pensa na sua insegurança. Todos nós temos algumas inseguranças na vida. Pensa no seu maior medo. Você sabe que eu tenho uns medos, que são tão medos, que eu não falo para ninguém. Eu nem para Deus eu falo, eu penso. Eu penso dos meus medos. Pois é. A ideia de ser desvalorizado, o Paulo disse que ele tanto aprendeu a estar honrado, como a ser assim desvalorizado. Você sabe que às vezes nós somos honrados. Estar com os irmãos aqui hoje é uma honra. É uma honra de alguém ter falado: oh, lembrou do Valdir. Mas você sabe que de vez em quando as pessoas nos tratam como lixo, como qualquer coisa. Nos sentimos desvalorizados no trabalho, nos sentimos desvalorizados às vezes na vizinhança, com a família, às vezes até no corpo de Cristo. Nos sentimos assim desvalorizados. Esse texto: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Enche o meu coração de alegria, de descanso. Sabe por quê? O meu maior medo está nas mãos do Todo-Poderoso. E só vai acontecer se o Todo-Poderoso permitir. E se Ele permitir, a palavra de Deus me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não somente a promoção, mas a queda também vai cooperar. Eu não quero perder. Mas eu sei que se perder, é porque no mínimo Deus permitiu. Se aquele medo que você tem, cada um de nós tem um medo, tem um receio, tem uma insegurança, meu Deus, o Jó, acho que é Jó capítulo 3, ele fala assim: aquilo que eu temia aconteceu, e todos nós temos certos temores. Meu irmão e minha irmã, se acontecer, está nas mãos do teu Pai, e aquele que nos ama fará com que aquilo coopere para o nosso próprio bem, porque é isso que a palavra de Deus assim diz para nós. Também como evangelista e evangelizador, você sabe que 2020, na pandemia, foi uma época complicada, mas foi uma época muito boa para mim. Eu estudei a Bíblia com 12 pessoas, dessas 6 foram batizadas.
E a gente fica tão alegre. 2023 foi o ano também que eu estudei a Bíblia com mais ou menos essa mesma quantidade de pessoas. E sabe quantas foram batizadas? Nenhuma. E a gente que é evangelizador, dói, sente. Mas eu tenho descansado em Deus, porque a minha parte eu fiz. Eu fiz. Mesmo os resultados visíveis, pelo menos, não tenham aparecido. Um conselho que eu dou aos jovens, para vocês descansarem. Lamentações 3:23 diz o seguinte, eu vou ter que abrir lá, que eu pensei que eu tinha colocado o texto todo. Lamentações 3:23. Lamentações, eu vou ter que correr, que meu tempo está acabando. Lamentações 3:23. Nossa, que livro grande, Jeremias, hein? Lamentações 3:23 diz o seguinte, na verdade 27, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. A juventude é um peso, quanta ansiedade, os hormônios à flor da pele, o futuro incerto, tanta coisa, o que vai acontecer comigo, qual é a profissão que eu vou ter, será que eu vou casar? Eu lembro que na década de 80, que foi a minha juventude, eu pensava, eu quero casar no ano 2000 pelo menos, e etc, coisas assim. O que o texto está falando? Bom é o jovem suportar bom é para o homem suportar o peso da sua mocidade, porque na mocidade, na juventude, há um peso realmente. Mas o que Deus fala para fazer? Se assente e fique em silêncio. Qual é a ideia? Pense bem antes de tomar as suas decisões, porque decisões tomadas na juventude, se forem erradas, podem ter reflexos para a vida inteira. Então, peso. Descansa a sua juventude. Como? Pensa antes de tomar uma decisão. Não se deixe levar pelas emoções, pelos hormônios. Ouça o pai, ouça a mãe, ouça os irmãos em Cristo, ouça a palavra de Deus. E você vai aprender a descansar na sua mocidade. Ok, aí você vai me dizer, ok, nós somos livres do pecado, sabemos que tudo está nas mãos de Deus, como eu falei lá em João 3, o João Batista diz que o homem tem aquilo que Deus dá. Se Deus não der, se não tiver, é porque Deus não deu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas olha só também o que Isaías, capítulo 40, que eu não poderia esquecer de falar desse texto, Isaías 40, 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31, que diz o seguinte, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só o que Isaías diz. Além de tudo isso, descansarmos porque somos salvos, descansarmos no que Cristo fez na cruz por nós, aprendamos a descansar esperando no Senhor. O salmista diz, esperei confiantemente no Senhor, Salmo 40, versículo 1, e Ele se inclinou para mim. Pois é, espera no Senhor. Um dia desses, o Senhor vai agir. Você sabe que na Bíblia, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra lembrou-se. Lembrou-se, Deus se lembra. Não é que Deus é como a gente, que às vezes vai envelhecendo ainda mais, vai falhando, os neurônios vão falhando. Mas Deus é aquele, quando a Bíblia fala se lembra, Ele se lembrou no sentido, Ele decidiu agir, depois de ouvir. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló de Sodoma. Lembrou-se Deus de Raquel e a fez engravidar, no livro de Gênesis. Lembrou-se Deus do povo de Israel, lá em Êxodo 3, 2 ou 3, e mandou Moisés libertar aquele povo. Lembrou-se Deus de Ana, que vivia sendo oprimida pela rival Penina, e ela engravidou. Lembrou-se Deus de Cornélio e as suas orações, no livro de Atos, e mandou Pedro para mostrar a salvação que Jesus tinha mandado. Pois é, Deus se lembra.
E por isso a melhor coisa que existe é esperar no Senhor. Lembra? Jesus diz: batei e acharei. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Então, buscai em Deus, esperai em Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 5, versículo 3, ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ninguém que esperou em Deus foi decepcionado por esperar. Ele sempre vai agir no momento dele, na maneira dele. Agora, como última aplicação, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia e má notícia ao mesmo tempo. Meus irmãos, o descanso total virá somente nas regiões celestiais. A gente pode confiar em Deus, descansamos dos nossos pecados, porque eles foram carregados na cruz do Calvário. Enquanto estamos em Jesus, nada vai assim tirar. A gente descansa esperando em Deus, buscando nele, especialmente através de uma vida de oração. Mas olha só o que o nosso último texto, Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 11, nos diz. Hebreus 4, 8 a 11. Hebreus 4, 8 a 11, que fala que o descanso não foi o descanso da terra prometida. Olha só, 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Qual é a ideia? O descanso total virá somente nas regiões celestiais. Então, por mais que aqui a gente descanse em Deus, por mais que aqui a gente espere em Deus, o descanso total. Você sabe que às vezes nós pensamos que o céu é aqui. Aqui não é o céu. Aqui nós estamos em passagem. Aqui nós somos forasteiros, como a palavra de Deus diz. O verdadeiro descanso está lá no céu. Então, às vezes, nós ficamos cansados. Por quê? Por que o governo fez isso? Por que o governo fez aquilo? Por que esse mundo está tão violento? Porque esse mundo jaz do maligno, meus irmãos. E nós fazemos parte da igreja de Deus, o reino de Deus aqui na terra. Temos Jesus, podemos descansar nele, mas o descanso total estará lá no céu. Portanto, aquele hino que fala, descansando nos eternos. Canta comigo. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. A palavra grega que traduz como poder é uma palavra que é a mesma palavra traduzida por dinamite, aquela que é detonada e causa um estrago. Nós descansamos na dinamite de Deus, porque descansando nele, ele é poderoso para nos manter, ele é poderoso para nos sustentar, e ele é poderoso também para nos salvar, porque sabemos que nossos pecados não nos mandarão para o inferno por causa de Jesus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo o que acontecer com a gente, no mínimo, precisa da aprovação de Deus. Vamos aprender a esperar em silêncio no Senhor, esperar em obediência. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Qual é a ideia? Os que continuam na vida cristã, às vezes chorando, não deixa de semear a palavra de Deus, não deixa de semear na sua vida, e com júbilo no momento certo ceifarão. Aqui não é o descanso total. Por isso estamos ao termo descansando, porque de vez em quando nos cansamos. Descansemos, portanto, em Deus, na sua palavra e na dinamite do seu poder, que só Deus pode nos dar. Que essa palavra, meus irmãos, que tanto eu estou animado, irmãos, eu estou animado. Que essa palavra que tanto está me animando agora, que na segunda, na terça, na quarta, anime o meu e o seu coração. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.